Por gentileza, abrir a palavra do Senhor Jesus Cristo em Daniel capítulo 6. Amém, igreja? Meus irmãos, o título dessa mensagem é Daniel na cova dos leões. Hoje eu faço uma pergunta para a igreja. Qual cova que lançaram você nesta noite? Qual cova que lançaram a sua vida nesta noite? Mas eu vou falar algo para você, tem uma notícia boa para você. O juiz se encontra neste lugar. Deus é o teu juiz. Meus irmãos, Daniel significa Deus é o meu juiz, e o teu Deus está aqui para julgar a sua causa. Quem vai julgar a sua causa não é seu pai, não é sua mãe, não é o irmão que se encontra no lado, é Deus, somente Deus. Só você ficar na posição que Deus é fiel para honrar a minha vida e a sua vida. Meus irmãos, eu quero estar lendo o versículo 1, o 2 e o versículo 16, amém, igreja? E pareceu bem a Dário e constituiu sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova do leão, e falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Meus irmãos, por gentileza, fechar os seus olhos, um minutinho. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai, reunidos só em um propósito para agradecer, Pai, esse dia maravilhoso que Tu tem contemplado as nossas vidas. Pai, venha repreender, Pai, todo o mal, todo dardo inflamado, toda retaliação do mal, todo roubador de mente, meu Senhor, venha ser quebrado, anulado, no Teu nome, Senhor, todo jugo pesado, Pai, agora no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, venha enviar, Pai, uma comitiva de anjo, de arcanjo, em nome de Jesus, Senhor, todo o mal venha ser quebrado. Em nome de Jesus eu creio, meu Pai, que Tu vai operar de uma maneira plena neste lugar, em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Meus irmãos, podem tomar seus assentos, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o livro de Daniel é conhecido como o livro das revelações, interpretações, sonhos, visões. Meus irmãos, quando nós falamos de Daniel, nós estamos falando de Babilônia. Meus irmãos, a Babilônia é o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que hoje é localizado no Iraque. Meus irmãos, esse nome Babilônia é algo muito forte. Meus irmãos, Babilônia representa algo como seitas. Meus irmãos, a Babilônia representa feitiçaria, astrologia, falsas crenças. Meus irmãos, o original de Babilônia é Babel. Eu creio que todos conhecem a história da Torre de Babel. A palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, em Gênesis capítulo 11, quando toda a terra falava a mesma língua e falava a mesma fala. Mas ali, meus irmãos, aquele povo, eles viviam na rebeldia. Meus irmãos, aqueles povos, eles viviam na idolatria, no pecado, na feitiçaria. E eles afrontou o único Deus de Israel, o leão da tribo de Judá. Porque, meus irmãos, aqueles povos, irmãos, eles habitaram na terra de Siná. Uma terra, meus irmãos, que eles chegaram ali e eles edificaram uma cidade naquele local. E ali, meus irmãos, eles se reuniram. E ali, todos eles ali, meus irmãos, eles falaram um para o outro: vamos edificar uma cidade aqui. O que nós vamos fazer é o seguinte: vamos fazer uma torre para chegar até o céu. Meus irmãos, ali o Senhor Jesus Cristo, Ele viu aqueles homens com uma ousadia. Ali, meus irmãos, a palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo desceu para ver. E ali Deus confundiu todas as línguas, confundiu todas as falas. E ali, meus irmãos, Deus multiplicou os idiomas de toda a terra e toda a nação. Meus irmãos, Daniel, quando foi cativo em Babilônia, Daniel aproximadamente tinha uma idade de 16 anos. Meus irmãos, mas Daniel era um jovem, um homem diferenciado. Daniel não é qualquer tipo de homem. Daniel é um homem perseverante, ousado na presença do Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Meus irmãos, eu faço uma pergunta para a igreja: quantas vezes você está orando no dia? Quantas vezes eu e você oramos no dia?
Daniel trabalhava da mesma maneira nossa, meus irmãos. Algo mais interessante que eu acho nessa história de Daniel, essa passagem impactante, que Daniel era um jovem, mas um jovem que aprendeu a ter responsabilidade desde novo. Por quê? Daniel era um jovem. Desde novo, ele ali, meus irmãos, ele aprendeu a ter a fé em Deus. E algo mais interessante que eu estava lendo a história de Daniel, desde a sua infância, Daniel, ele já estava voltado para as coisas de Deus, ele já estava querendo fazer algo para o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quantos jovens que se encontram hoje na dependência do seu pai e da sua mãe. Algo mais interessante, meus irmãos, que eu acho nessa história, que Daniel não teve essa regalia. A fé de Daniel foi provada desde novo. Meus irmãos, a nossa fé vai ser provada, não é quando a situação está tudo bom, não. Nosso celeiro está cheio, multiplicado, não. Arabacori, bacica, baciri, cabavassi. Orimatim, combalacori, essiri, baci. Meus irmãos, Deus quer provar minha fé e a sua fé. É quando nós estamos na estaca zero. Orimatei, romatucassi. Oricabaci, caneri, maci. Me tem combate. Deus quer, meus irmãos, provar a tua fé. É quando está tudo seco. Arané, como? E se balabaci, como alacasse. É muito fácil quando está multiplicado o nosso celeiro. É muito fácil. Aracameci, adorar a Deus quando está tudo fácil. E quando está estaca zero, meus irmãos. Aramatem, carabaci, oribacamatem, oramaci, como aracori, assim. Arimatem, obacamatem. Meus irmãos, a nossa fé é baseada em provas. O verdadeiro adorador adora em qualquer situação. É muito fácil vir para a igreja, colocar a Bíblia no braço e servir ao Senhor. E quando o celeiro está cheio, a maior bênção, meus irmãos, não é quando não é o nosso material, não, meus irmãos. A palavra do Senhor nos relata em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas na minha vida e na tua vida. Meus irmãos, ali, meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos relatar em Daniel capítulo 1, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, se assentou o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor. Meus irmãos, mais interessante, eu estava lendo essa passagem, mais interessante, o rei Nabucodonosor não tomou o povo de Israel cativo por mérito próprio, não. Deus permitiu. Aracassi. O que acontece na minha vida, na tua vida, é permissão de Deus. Arabacom, iricassi. A palavra do Senhor vem nos relatar, meus irmãos, que ali Deus permitiu, ali em nome de Jesus Cristo, alguns utensílios da casa do Senhor, o rei Nabucodonosor levar para a terra de Siná. Mas interessante, meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos relatar que o rei Nabucodonosor não queria qualquer tipo de jovem. Ele não queria jovens de qualquer maneira. Ele queria jovens bonitos, jovens sábios. Ele não queria jovens com defeito. Arabacon, Icassi, Combaravassi. Ali, meus irmãos, a palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, quando ali, meus irmãos, o Aspinal, o chefe dos núcleos, mandou chamar os filhos de Israel. Ali, meus irmãos, veio uma leva de jovens, os jovens judeus, hebreus. Ali veio 4 jovens diferentes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens diferenciados. Eu e você somos diferenciados na presença do Senhor. Ali, meus irmãos, aquele jovem chegou, se apresentou em frente o chefe dos núcleos apenais. E ali, meus irmãos, o rei Nabucodonosor deu uma ordem para ensinar as línguas dos caldeus para aqueles jovens. Porque eles eram os hebreus, eles não podiam estar em Babilônia de qualquer maneira, eles tinham que virar cidadão babilônico. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, que ali o rei Nabucodonosor mandou o chefe dos núcleos ali separar uma comida em 3 anos, para chegar o tempo certo, ele estar preparado para trabalhar no reinado dele. A Bíblia nos relata, meus irmãos, ali o nome deles foi trocado: Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Misaque, Azarias, Abednego. Nomes pagões. Meus irmãos, algo mais interessante que eu vejo nessa história, meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos relatar ali, meus irmãos, que Daniel não se contaminou. Meus irmãos, o inimigo está com um prato preparado para mim e para você, um prato farto. Não é de qualquer maneira que o inimigo vai investir em mim e em você. O inimigo não quer nada com aqueles que estão na mão dele, sim com nós. Nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele não quer saber que tu tem casa, carro, tem uma roupa bonita. Ele quer o principal, a minha e a tua alma. Meus irmãos, hoje eu pergunto para a igreja: qual prato que você está comendo aí fora? Meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos relatar, Eclesiastes capítulo 4, versículo 6.
Uma mão cheia com descanso. Aramane combacassi, oricamasi calabassi. Meus irmãos, Deus está falando para mim e para você nesta noite. Ele quer dar uma vida para mim e para você. Uma vida sossegada. Uma vida compatibilidade para estar na casa do Senhor. Quantos crentes que deixou Deus por qualquer coisa? Oricane cambassi, oricabavassi, aramassi. Uma vida, meus irmãos, que nós venha fazer a obra de Deus. Tu sabe que o inimigo está preparando para mim e para você? Hanecatem, calassi, aracassi. Um prato farto, não é qualquer tipo de prato não, meus irmãos. As duas mãos cheias com trabalho de aflição de espírito. Aricane, cassi, babassi, aracassi, é contenda, é tribulação, é disse-me-disse, aracassi, oricabassi, ribassi, ele quer acabar a nossa vida, aracassi, eu vou levar você na Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, aramacombassi, Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, doce é o sonho do trabalhador que come pouco, mas muito é a fatura do rico que não deixa ele dormir. O rico não dorme, meus irmãos. Nós temos a maior herança de Deus, a paz espiritual. Meus irmãos, ali, meus irmãos, Daniel não se contaminou com aquele prato do inimigo, um prato farto. A Bíblia vai nos relatar, meus irmãos, que Daniel chegou no reinado de Dário. Dário se encontrava com uma idade de 72 anos. Daniel se encontrava com uma idade de aproximadamente 80 anos. Meus irmãos, a mente de Daniel estava vigorosa, apta. Ele tinha ainda agilidade. Meus irmãos, imagina um senhor de idade, o nosso avô, 80 anos de idade. A mesma mente ele concedeu para Caleb, Moisés e Josué. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos relatar aqui no capítulo 6, que o rei Dário constituiu 120 presidentes e 3 príncipes. Meus irmãos, esses 120 presidentes, eles tinham uma função de administrar tudo aquilo do rei Dário, tudo de melhor, a premissa, o melhor, eles guardavam para não haver percas. E esses 3 príncipes, eles tinham uma função de liderar, ou seja, supervisionar. Mas algo mais interessante, meus irmãos, nessa passagem, Daniel tinha algo diferente. Daniel tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente, meus irmãos, representa a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida. Você é diferente, vaso. Você é diferente. Jesus Cristo deixou algo para mim e para você muito importante, uma ferramenta muitos crentes eles não usam. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu pergunto para a igreja, qual sal que você é nessa terra? Qual a diferença que você está fazendo nessa terra? Qual o sal que você é? Qual que é a importância do sal para você? Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu e você entramos no mercado, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar tudo de melhor. Nós vamos pegar as misturas, a Coca-Cola, para fazer aquele churrasco delicioso com nossos familiares. Abençoado que Deus vem nos preparar. Mas algo mais importante, meus irmãos, quando nós estamos saindo, já para vir embora, nós lembra do sal. Nós volta lá, meus irmãos, na prateleira. O sal está todo empoeirado. O sal é esquecido. Mas Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus é simplicidade. Sabe o que Deus está falando nessa noite para você? Calamanesse. Calabassi, não bacalesse, oricomacanesse, combavassi, roubamasi com calabassi. Esse mundo do pecado, orimatencassi, canatemasi, malavassi, bacana esse mundo do pecado, esse mundo da violência, aracanse, oricamanesse, aracamasse, esse mundo do homem sanguinário, oricambasse. Deus está mandando para vocês, mulheres de Deus e homens de Deus, temperar com a palavra genuína, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta. Hanicantim, obacanesi, oricamanecorisi, calabassi, arasse, você é diferente. Aracassi, eu estou vendo aqui Daniel, aramantim, babou, iricassi, tu é diferente, Daniel. Oricassi, aracamanesi, obabassi com calamarecassi. Meus irmãos, eu quero
perguntar para vocês mais uma vez, qual que é a importância da luz? Você enxerga quando está tudo escuro, nesse momento que nós nos encontramos? Ninguém não enxerga quando está tudo escuro. Arabacarici, calamanecombavasi, cabavasi, ariconencateri, basi, combavasi, iricori, bavasi, camanacorici, camaneteari, cavasi, oricassi, aramanesse. Meus irmãos, você é a luz do mundo. A presença do Espírito Santo de Deus resplandece na tua vida. Aonde tu tocar a planta do teu pé, aramancoricassi, obacomentim, iricassi, algo tem que acontecer. Tu é a luz para aqueles que estão lá fora. Obacomanesse, aracassi, araciriboba comanesse, orabassi. Arabaci combacassi. Tu é diferença, crente. Tu é diferente. Aramaconse. Clareia, esse mundo está aí fora, levando a minha palavra, evangelizando. Arabacoricassi, camanesse, cabavassi. Meus irmãos, ali, meus irmãos, aqueles homens, ele viu que Daniel era diferente. Ele viu que Daniel era diferente. Homem que não tinha brecha na vida dele. O crente, quando não tem brecha, o inimigo fica muito bravo. Crente tem que orar, descer ao pó. Aquele que desce tem resposta. Quando eu e você oramos, arabacasse, o inferno estremece. Horicane combate. O poder da oração é muito forte. A única maneira de eu e você ter intimidade com Deus é orando. Não tem outra maneira. É se humilhar. Ovelha se humilha. Bode que quer bater. Bode que quer bater de frente. Ovelha se humilha. Ovelha se humilha, deixa falar, caluniar. Oh, cane calabace. A palavra do Senhor Venus está aqui, meus. Aqueles homens começaram a caluniar a vida de Daniel. Começaram a falar, vamos acusar esse homem aí, ó. Ele tem uma brecha. Mas algo mais interessante que eles falaram, não, ele não tem brecha, que ele ora 3 vezes ao dia. Ele ora 3 vezes ao dia. A única brecha que nós temos é no Deus dele. E a palavra do Senhor Venus está aqui, meus irmãos, que Daniel, homem de Deus, homem diferenciado, ficou na posição que Deus colocou. Nós temos que estar na posição que Deus coloca a nós. Meus irmãos, nós temos que ficar na posição que Deus coloca a nós, meus irmãos. Não há outra saída. Quem falou para você que o evangélico é fácil? Quem falou para você está mentindo. Jesus Cristo não morreu por mim, por você, para ser fácil. Ali, meus irmãos, a Bíblia vai nos relatar que Daniel não tinha brecha. E o rei pensou distinguir Daniel de todos aqueles homens, dar um cargo maior para Daniel, liderar tudo. Meus irmãos, quando eu e você estamos na presença da exposição de Deus, andando certo, reto, é bênção, meus irmãos. Mas quando eu e você estamos na rebeldia, na desobediência, paga preço. A palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, que Deus se agrada mais com a obediência do que com o sacrifício. A palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, que aqueles homens falaram, a única maneira de acusar esse homem aí, ó, é acusar a lei do Deus dele, é o Deus dele. Aqueles homens se reuniram e foram até o rei Dário. Rei Dário que vive eternamente. A lei dos persas, dos medos é dessa maneira. A lei dos persas, dos medos é dessa maneira. Aquilo que você assinar, está assinado. Aquilo que você decretar, está decretado. E não tem outra saída, porque a lei dos persas, dos medos, ela era severa. Se ele voltasse para trás, ele podia até a cabeça dele rolar. E ali, meus irmãos, aqueles homens, quando o inimigo quer acusar minha vida e a tua vida, ele se levanta, mas é para cair, meus irmãos. Porque ele, o inimigo, ele não é bobo. Ele veio para matar e roubar e destruir. Deus veio para dar vida em abundância. E a paz espiritual. Ali, meus irmãos, eles chegaram nele ali e falaram. Mas é o seguinte, rei Dário. No intervalo de 30 dias, um mês, esse tempo de 30 dias, nenhum homem pode fazer nenhuma petição para outro homem e não para outro Deus. Ou seja, não pode orar para nenhum Deus, não pode orar para nenhum homem nem para outro Deus.
Ali o rei Dário foi, assinou aquele decreto. Após o Senhor vem nos relatar, meus irmãos, que aqueles homens fizeram aquilo com Daniel. Mas Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Eu creio, meus irmãos, que Daniel falava: Deus, tu é o meu juiz. Após o Senhor vem nos relatar, meus irmãos, que ali Daniel estava do lado daqueles homens. Daniel veio, meus irmãos, saiu deles, foi e passou a casa a orar. Daniel chegou, entrou no seu aposento, deixou a porta aberta. A janela da banda de Jerusalém, Daniel se prostrou. Meus irmãos, eu creio que Daniel fez só uma coisa. Daniel olhou, eu posso imaginar, não é pecado, olhou para o céu. Deus, tu é o meu juiz. Deus, tu é o único que pode julgar minha causa. Senhor, tu peleja por mim. Aracanesi calabacase. Oricomaneconsi cabavase. Oribalamantini cassicalesi. Rouba calabase. Ali, meus irmãos, aqueles homens vieram atrás de Daniel, que ele sabia que Daniel ia orar, pastor. O inimigo é assim. Ele pode até planejar, pode até fazer a reunião, mas é Deus que decide. O teu inimigo até pode planejar algo para você, mas é o meu Deus, o teu Deus que decide. Ele faz a reunião e Deus decide, em nome de Jesus Cristo. Aqueles homens saíram, meus irmãos. O rei Dário, rei que vive eternamente, aquele transportado de Judá lá, não deu a mínimo o que tu falou, não. O rei Dário sabia que Daniel servia um Deus vivo. Era amigo de Daniel. Pastor, um homem produtivo, um homem que tinha agilidade. A mesma coisa, eu e você numa empresa, o inimigo vai se levantar, o seu amigo vai querer te passar a rasteira. Ali a Bíblia vem nos relatar, meus irmãos, que chegaram ali. Aí o rei Dário chegou em Daniel, mandou chamar Daniel, o teu Deus. Harikanekasi, kombakanesi bavasi kolakaresi, o kanamasi koribasi kane bavasi, olha kane babasi, rouba konekasi, haramanesi kontim bavasi kolikasi. Daniel, teu Deus vai te salvar. Meus irmãos, a cova dos leões hoje está representando na minha vida, na tua vida, a tua prova, a tua adversidade, teu vale que tu está passando. Mas entende uma coisa nesta noite: a prova é para te ter intimidade com Deus. Sem prova não tem vitória. O vale que tu está passando, Deus vai te exaltar. A aflição que todos nós estamos passando, nós vamos crescer nela. Meus irmãos, aquele leão que estava naquela cova, macanesi com calabasi, iribacom bavasi, é os caluniadores, o leão. Rapaz, o Senhor nos relata que dentro de nós ruge um leão. Nosso maior inimigo não é ele não, é a nossa carne, a nossa fraqueza. Nós temos que matar ela dia por dia, é o leão. O leão é o caluniadores. O leão é aquele que fala que não vai chegar a lugar nenhum. Crentinho, haricanesi calabavasi, horicambavasi carebosi canecasi. Crentinho, tu está indo para a igreja para quê? A mesmice, a mesma vida. Lá vai ela de novo, lá vai ele de novo, a mesma vida. Larga esse Deus, que nem a esposa do Jó fez para ele. Larga esse Deus. Mas Deus dá a última palavra. Após o Senhor nos relata, meus irmãos, que o rei Dário foi para os seus aposentos. Ele não aceitou nenhum tipo de instrumento. Ele não aceitou nenhum tipo de manjar, que sempre ele comia, tocava. Ele ficou inquieto. Ali, meus irmãos, o rei Dário lançaram Daniel. Ali o rei Dário, meus irmãos, foi jejuar pela vida de Daniel. Sabe o que Deus está falando nessa noite para você, igreja? Teu inimigo vai jejuar por você. A igreja crê? Harimatem calabas. Eu vou te falar dentro da Bíblia. Macontem cabase.
Horicone cassi, babassi com balacon, iricabassi, bovassi com manecassi, areamassi com bavassi. Teu inimigo vai fazer, teu inimigo vai jejuar por você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa aquelas coisas que não são para mostrar aqueles que são. A palavra do Senhor nos relata em Isaías 45, de um homem chamado Ciro. A palavra do Senhor vem nos relatar, meus irmãos, ali, de um homem chamado Ciro. Deus ungiu Ciro. Ciro significa, Ciro é um termo grego, significa Senhor tem autoridade. Senhor tem autoridade. Ali, meus irmãos, Deus deu uma revelação para Isaías há 200 anos, antes de Ciro ter nascido. Olha como o nosso Deus é muito grande. E esse Ciro, meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos relatar que Deus falou para Isaías que é de vir um homem chamado Ciro, rei dos persas, fundador dos persas, que ia tirar o povo dele do cativo há 70 anos. Aí me fala, Ciro tem o mesmo título de Jesus Cristo, ungido. A diferença é que Jesus Cristo, filho de Deus. Ciro não conhecia Deus e não era servo de Deus. Sabe o que Deus está falando nessa noite para você, igreja? Que Deus faz a maldição virar bênção. E Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele é fiel de cumprir. Porque se Ele quiser mudar minha vida e a tua vida do dia para o outro, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor nos relata em Salmos 90, versículo 4. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. O que é impossível para esse Deus? O que está sendo impossível para você nesta noite? Deus é especialista nessa área. A palavra do Senhor vem nos relatar, meus irmãos, que ali o rei Dário começou a jejuar pela vida de Daniel. E ali Daniel, meus irmãos, naquela cova, aqueles leões, misericórdia. Meu Deus, Daniel naquela cova dos leões, quando foi lançado, aqueles leões rodeando a Daniel. Eu posso entender que Daniel estava ali clamando ao Senhor mais uma vez, porque vaso de Deus tem que orar. Nós temos que orar, crente. A única maneira de nós ser revestido, restaurado, ter intimidade com Deus, nós ser diferenciado. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Meus irmãos, Daniel estava ali. Eu creio que Daniel começou a clamar ao Senhor. Aí não foi mais Daniel, foi Deus. Deus bradou do céu e falou para Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12. Não temas, Daniel, que eu sou contigo. Não temas, Daniel, que eu sou contigo. Desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração se humilhar perante a mim, eu estou ouvindo as tuas palavras, eu estou ouvindo a tua oração. Essa prova acabou. Deus está falando para a pessoa neste lugar aqui, ó. Levanta aqui, varão. Deus está falando para você desta maneira. Muitos te olham, não dão valor por você. Mas Deus manda te dizer: eu sou Deus que eu vou te exaltar nessa terra. Eu sou o Deus que toco. Deus manda perguntar para você nesta noite. Fica na posição que eu te coloco, não sai. Amanece. Você sabe que Deus está te chamando muito tempo. Varão, eu te vejo, varão. Nesse púlpito pregando. Eu sou Deus para transformar, libertar e restaurar. Varão, eu te vejo de terno e gravata aqui, varão. E muitos, aqueles que falaram que tu não tinha jeito, eles vão ver.
Harabaconesi, calabavassi, combaracassi, oh balacanamassi. E ali, meus irmãos, para vocês verem os relatos, meus irmãos, que o Dário não conseguiu dormir na madrugada. Ele voltou, meus irmãos. Ele foi até Daniel. Daniel, Deus dos... Daniel, servo do Deus vivo. Eis-me aqui, meu rei, quem vive eternamente. Meu Deus, mas Deus ali, ó, ele queria exaltar o nome dele. A glória do Senhor não divide com ninguém. Foi tudo permissão do Senhor. Após o Senhor ver nos relatar, meus irmãos, quando ele clamou, chamou, Daniel saiu. Daniel saiu da cova. Ali após o Senhor ver nos relatar, meus irmãos, que o rei Dário mandou chamar todos aqueles homens que tinham acusado a vida de Daniel, caluniado a vida de Daniel. É dessa maneira, meus irmãos, só nós ficar na posição. Não é fácil, mas nós temos que ficar na posição. Porque não adianta eu e você ter 10, 20, 30, 40, aribacombaci, de evangélico não, ele está voltando. Nós temos que permanecer na presença do Senhor. Hoje não é mais dessa maneira não. Eu tenho 20, sou mais esperto. Não. Se não vigiar, cai. Não existe ninguém forte. Sabe por que eu vou falar para você? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos relata, meus irmãos, bem-aventurado é o varão que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assiste na roda dos escarnecedores. Há uma divisão, aquele que serve e aquele que não serve, o justo e o ímpio. Sabe por quê? Muitos ficam brincando aí que promessa não morre aí fora. Quem falou que promessa não morre? Promessa não morre quando tu está na obediência com Deus, quando está andando reto com Deus. Que eu tenho um testemunho vivo, já vi pessoas descer. Isso é mentira do diabo, assopro do inimigo nas mentes. É dessa maneira, o inimigo ele não está brincando não. Ele quer matar mesmo, ele quer ceifar vidas. Após o Senhor nos relatar, meus irmãos, e ali o rei Dário mandou chamar todos aqueles homens que caluniaram a vida de Daniel, mandaram lançar na cova dos leões. Pastor, numa cova, quando os homens caíram na metade, já estraçaiou todos aqueles homens. Deus é grande. O teu Deus, ele é grande. O teu Deus é o Deus do impossível. Ele é Deus, não há outro. O leão da tribo de Judá, ele é Deus. E ali, meus irmãos, o rei Dário, Deus queria exaltar e mudar toda a idolatria de Babilônia. Após o Senhor nos relatar, meus irmãos, que ali o rei Dário falou: todos aqueles que estão no meu domínio, todos aqueles que estão no meu domínio, todo o povo, venha tremer e temer o Deus vivo de Daniel. Meus irmãos, Deus é dessa maneira. Tudo é no tempo de Deus. Duas coisas que o crente não está tendo: é paciência e o tempo de Deus. Paciência e o tempo de Deus. Se você estiver no tempo de Deus, vai chegar. Vai chegar no tempo certo. O Deus, ele exaltou o nome dele ali, meus irmãos, naquele lugar. Meus irmãos, quantos crê nesta noite que o poder de uma oração pode transformar e libertar? Levanta a mão. Meus irmãos, eu sou fruto de uma oração. Meus irmãos, eu era um homem impossível no olhar humano. Meus irmãos, eu era, de dia até 10 horas, conhecido como Diego. Na madrugada, meia-noite, lá vem um louco endiabrado, lá vem um perturbado, tribulado. Droga nos pés. Lá vem um louco, não quer ficar perto desse louco aí não, meu. Dá só trabalho. Eu entrava nas maiores favelas de São Paulo. Não era eu, era o diabo. Porque quando o diabo toca na alma, ele te leva. Meus irmãos, entravam nas maiores favelas de São Paulo. Heliópolis, em Osasco, Inferninho, Ouro Verde, Brotinho, essas favelas louco. Entrava louco, não tinha medo de nada. Polícia, não tinha medo. O inimigo, ele me batia todas as vezes. Mas tinha um horário, meia-noite. Toda vez que eu passava na cruzilhada, ele entrava dentro de mim. Eu corria nesse belval de uma maneira que é só as pessoas para ver. Meu Deus, Sheila, esse teu marido não vai passar esse ano. Sheila, esse rapaz não vai passar esse mês. Minha esposa guerreira, virtuosa, mulher de Deus, orou por mim. Quantas vezes eu chegava na madrugada, louco, ela com a barriga grandona, orando naquela
Oh, Nincamate, Calabace, naquela janela. Minha família também orou por mim, uma peleja. Meus irmãos, mas sempre eu falava, Senhor, eu creio que Tu vai me transformar, me libertar. Porque eu creio que sempre eu tinha esse temor. Eu ia alegre, voltava chorando, pastor. Chegava o dia, começava a chorar essa vida. O inimigo me dava uma visão, pastor, que tinha um rio, uma piscina, eu me jogava. Chegava em 14, 40, o que foi, meu amor? Caí de moto. Aí eu caí bêbado. Chegava nos escadão, eu me jogava. O inimigo entrou em mim, na Vila Maluca, não sei se alguém conhece. O inimigo mandou pegar um arame, pastor Emerson, e fazer um círculo na minha cabeça, falou que eu era Jesus Cristo. E eu fui fazer. Ali veio uma irmã do Nai e começou a repreender. Quando eu fui destaçar a minha cara, ela repreendeu e caí. Quando eu caí, eu fiquei de bruço, minha cara. A minha esposa ficou uma semana tirando areia, lama do meu ouvido e do meu olho. Meus irmãos, nisso foi indo. Mas quando eu estava no rolê, nesses rolê louco, drogado, minha esposa estava aqui na campanha. A pastora Silva Leão, o Leão viu a peleja. E eu ia para o baile funk cheio de óleo ungido. Os caras falaram, que cheiro é isso aí? Rapaz, é um óleo aí que minha mulher passou. Chegava louco. Meus irmãos, quando eu chegava louco, eu fui matar minha família. O diabo falou assim, pega a faca, agora mata todos eles. Eu peguei a faca, eu vim. Quando eu fui me mordendo, eu me lembrei que tinha um óleo ungido. Eu voltei lá. Falei, Senhor, se Tu é porque Deus, meus irmãos, Ele contraria a lógica. Cheguei lá, falei, Senhor, se Tu és na vida da minha esposa, Senhor, me muda agora. Senhor, eu não quero matar ela não. Passei na minha boca, passei no meu corpo. Demorou muito, meus irmãos, você ter no sofá e dormir. É Deus, eu ia matar. Meus irmãos, ali, aquela peleja. Quantos que crê que um abraço pode mudar a vida de uma pessoa? Levanta a mão. Mas é o seguinte, tem 2 tipos de abraço. Por isso que a palavra do Senhor manda nós vigiar. Vigiar. Entra uma pessoa ali, pastor Emerson, neste momento, triste, baqueado espiritualmente. Deus manda tu te dar um abraço nele, o homem sai daqui restaurado. Até segundo fecha Cristo. Mas também tem um abraço do diabo. Minha vida não foi a mesma em 2010, em novembro, dia 25. 2010, minha filha tinha 5 dias de nascido. Vocês não viram? Não foi nada. Quando eu estou numa rua, era meia-noite, um homem diabado, cheio de diabo no corpo, me deu um abraço e começou a fazer uns negócios que eu não entendi. O inimigo entrou em mim, pastor Emerson, eu cheguei na minha casa. Oh, meu Deus, Aracatem, Combavasse. Primeira coisa, eu fui estrompar minha esposa, de dieta, cheia de ponto. Eu fui abusar dela, meu tio Josimar, que também era um homem impossível, Deus transformou, que é promessa de Deus, toda a nossa família está no caminho de Deus. É só nós estar na posição. Ali eu comecei a brigar com meu tio, mas nisso eu fui pegar a perna da minha filha para matar ela. Ali o inimigo entrou em mim, comecei da meia-noite até 10 da manhã, bater no chão, endemoniado. E ali meu irmão começou a ficar cheio de bola de sangue. Aí ligaram 10 da manhã para o meu tio Gracinildo da Assembleia de Deus, que ele se encontra ali. Ele foi e repreendeu e saiu. É algo muito forte. É espiritual. Tem pessoas que não entendem. Nós temos que vigiar. Meus irmãos, e foi uma peleja. Mas teve um episódio que Deus colocou no meu coração aqui, que ele não está aqui, o bispo Leão. Quando esse homem de Deus profetizou na minha vida. Eu drogado, endemoniado, correndo com minha filha no Belval com 6 meses de idade, 6 meses. Quando o bispo Leão veio com o carro, o estilo amarelo, eu me joguei em frente dele, como é criança. Aí o bispo Leão parou e falou, o que foi, irmão? Eu falei, me leva para casa. E ele foi e falou, professor, na minha vida, eu creio que tu vai ser um profeta de Deus. Meus irmãos, continua na perseverança com a tua família, não desiste. Que Deus é fiel para transformar e libertar. Ele é fiel, meus irmãos. Mas nós temos que buscar o Senhor em oração. Nós temos que buscar, perseverar. Nós temos que ser que nem Daniel. Daniel é um exemplo de crente para mim e para você. E Deus é fiel, meus irmãos, para fazer tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você.
Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqueles que estão sentindo no coração, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração aqui, que queira vir aqui na frente para receber uma oração, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai tocar, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda, que Ele é fiel, em nome de Jesus. Aqueles que estão sentindo, em nome de Jesus, pode estar vindo aqui na frente para Deus impactar a sua vida, em nome de Jesus.